Você, com certeza, já ouviu a história do cara que apostou todas as fichas que tinha em um único investimento e perdeu tudo. Pois é, parece coisa de filme, parece coisa de cinema, mas acontece muito mais do que você imagina. Por isso que colocar todos os ovos que você tem numa única cesta nunca vai ser uma boa opção. Porque se você perder essa cesta por qualquer razão, se essa cesta quebrar, se alguém roubar de você, você vai perder tudo aquilo que você tinha. Por isso que hoje a gente vai falar a importância de você diversificar sua carteira de investimentos. Como é que você pode fazer isso? Entendendo o seu perfil de investidor. Então hoje a gente vai falar sobre diversificação e como essa diversificação ela pode te trazer um resultado exponencial na linha do tempo. Então, se você quer saber como diversificar sua carteira da melhor forma possível e entender o porquê diversificar e não colocar tudo em um único ativo, por exemplo, Bitcoin está em alta, vou colocar tudo em Bitcoin. Não, não faz isso. Por que não fazer isso? Esse vídeo aqui ele vai te mostrar justamente o porquê diversificar ele é muito importante para o seu longo prazo. Para começar a falar sobre diversificação de carteira de investimentos, eu gosto de contar a história de João. João é uma pessoa hipotética, tá? Um nome fictício para uma pessoa que de fato eu conheço, é uma pessoa que de fato teve essa experiência. João era investidor de Bitcoin há 2 anos atrás, em março, abril ali de 2022. João ele tinha 80% do patrimônio dele em Bitcoin. Isso em março e abril de 2022. Decidiu, estudou o produto e decidiu investir nesse produto, acreditou nesse produto. Só para você ter uma ideia, João tinha aproximadamente aí 800 mil reais. Se ele tinha 80%, cerca de 640, 650 mil reais, ele tinha em Bitcoin. Na época, 2 meses depois, em 2022, Bitcoin teve uma crise e atingiu e despencou o valor do Bitcoin. Ou seja, ele perdeu cerca de 60% dos 640, 650 mil que ele tinha. Ele se desesperou de uma forma que eu nunca vi nenhuma pessoa conhecida se desesperar desse jeito. A sensação de perder o dinheiro suado, o patrimônio que o pai tinha deixado para ele, era absurdo. E essa perda gerou diversos traumas na vida financeira de João. Traumas que ele vai carregar para o resto da vida. Por quê? Porque grande parte estava em um único local. E esse local, ó, despencou. Se ele tivesse mantido a posição, talvez ele tivesse recuperado com a evolução grande que o Bitcoin teve hoje em dia. O Bitcoin bateu os 560 mil reais. Na época, acho que o Bitcoin estava em 280, 260, ou menos que isso. 2022, menos que isso. Mas enfim, o que eu quero passar com essa história de João, que de fato é um conhecido meu e aconteceu, é que você nunca deve colocar todos os ovos em uma única cesta, porque se, por qualquer razão, algo abalar essa cesta, algo vai abalar sua vida financeira e vai te trazer diversos traumas. Então, o melhor jeito de você proteger o seu capital é você diversificar ele da melhor forma possível. É você diversificar. Ao invés de colocar tudo em A, você coloca A, B, C, D. Por quê? Porque se A cai, B, C, D podem subir e compensar a queda de A. Ou seja, se um vai compensando o outro, se você coloca e diversifica de uma forma que são inversamente proporcionais, no longo prazo você não vai perder dinheiro. E pode chegar um momento em que A sobe, B sobe e você cresce seu patrimônio de forma exponencial. Então a diversificação é justamente a proteção dos seus investimentos contra qualquer tipo de risco. Agora, óbvio, essa diversificação ela precisa ser uma diversificação pensada. Não pode ser de qualquer tipo de diversificação. Por isso que é importante você entender o seu perfil de investidor para você diversificar da melhor forma possível. E quando a gente fala de perfil de investidor, hoje a gente tem vários tipos de perfis. Eu vou me atentar nesse vídeo aos 3 principais. O perfil conservador, moderado e arrojado. No perfil conservador, é justamente aquela pessoa que tem uma baixíssima aptidão ao risco, ou quase nenhuma. É aquela pessoa que não gosta de ver o seu capital oscilar. É aquela pessoa que gosta de ver o seu patrimônio crescendo de pouquinho, 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 degrau por degrau.
Essa pessoa, ela tende a não querer assumir riscos. Mas o ideal para essa pessoa é assumir um pouquinho de risco para dar aquela exponencializada no capital. Ela vai preferir investir em produtos mais conservadores, ele vai preferir investir em renda fixa, por exemplo, mas dentro da renda fixa a gente tem um leque de produtos. A gente tem CDBs, RDBs, debentures, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, letras. Enfim, dentro da renda fixa é possível a gente diversificar o nosso patrimônio também. Não deixar ele preso somente a uma instituição financeira ou somente a um produto. Então, até o perfil mais conservador que tem, é possível a gente diversificar e é ideal que isso aconteça. Para uma pessoa conservadora, ela vai buscar uma diversificação mais ou menos ali no seguinte parâmetro: 80% do capital em renda fixa e no máximo ali 20% do capital em renda variável, dando uma exponencializada ou buscando uma exponencializada. Tá? O segundo perfil é o perfil mais moderado. No perfil mais moderado, é uma pessoa que entende que precisa ter uma aptidão ao risco para poder ter um retorno mais atrativo. É uma pessoa que não vai arriscar muito, mas entende que essa exposição ao risco ela é, de fato, algo necessário. Para um perfil mais moderado, o ideal seria buscar mais ou menos cerca de 60% em renda fixa e diversificar esses 60% do patrimônio e 40% em renda variável. Por que 40% em renda variável? Porque ela entende que essa exposição ao risco ela é interessante, mas, obviamente, ela vai desejar que a maior parte do seu patrimônio não tenha nenhum tipo de oscilação. Mas se tiver, uma pequena parte ela entende, ou uma parte relevante, né, 40% querendo ou não, é uma parte relevante, ela entende que é necessário para tentar trazer um retorno maior para o seu longo prazo. Uma pessoa moderada, ela vai pegar 60%, diversificar entre os produtos da renda fixa e 40% e diversificar entre os produtos da renda variável. Exemplo, 100 mil reais, 60 mil, vai diversificar entre CDB, LCI, LCA, CRIs, CRAs, debêntures, ok, produtos da renda fixa, e 40 mil ela vai pegar e diversificar entre produtos da renda variável. Criptoativos, ações, fundos, e tem vários tipos de fundos, né? Fundos multimercado, fundos de ações, fundos imobiliários, fundos cambiais. Então essa pessoa vai pegar 40 mil e diversificar desse formato. Tá? Lembrando, toda essa diversificação aqui que eu estou falando é depois que montar a reserva de emergência. Então não tem diversificação se você não tem reserva. Tá? Então diversificação é pós reserva de emergência para buscar exponencializar ali o seu capital. E por último, o perfil arrojado. A pessoa arrojada, ela vai deixar ali 60% em renda variável e 40% em renda fixa. Dependendo do arrojado, tem gente que coloca 80% em renda variável, 20% em renda fixa. É aquela pessoa que gosta de sofrer risco. É aquela pessoa que entende os produtos da renda variável e aquela pessoa que acredita no potencial desses produtos no longo prazo. É aquela pessoa que geralmente tem muito tempo, uma pessoa mais jovem, gosta de correr um pouco mais de risco. É aquela pessoa que, de fato, tem essa aptidão, entende que é na renda variável que você vai ter uma alavancagem de patrimônio, você vai ter um retorno exponencial na linha do tempo. Então essa pessoa, ela deve arriscar. De fato, a renda variável tem potencial de trazer um retorno muito maior que na renda fixa, quando feito de forma responsável e com um direcionamento profissional. Então por isso que é importantíssimo você entender o seu perfil de investidor. Porque se você entende sua aptidão ao risco, fica muito mais fácil de você conseguir diversificar o seu patrimônio de uma forma que se enquadre com aquilo que você está buscando. Que você, por exemplo, seja um cara conservador, vai diversificar o seu patrimônio de forma arrojada, vai ter uma perda muito grande porque o mercado ele oscila, você vai se assustar e vai acontecer com o que aconteceu com o João. João era um cara moderado, arriscou mais de 80% do patrimônio, teve uma perda significativa e vai levar esses traumas consigo para o resto da vida. Então eu não quero que isso aconteça com você. Então você tem que diversificar sabendo do risco que você corre. Se você não quer correr risco, tudo bem. Agora, se você quer correr, entenda o risco que você corre, né? Estude o produto ou tenha um direcionamento profissional para isso, para que você consiga, de fato, ter uma carteira diversificada de acordo com aquilo
que você tem de aptidão ao risco. Outro ponto importante sobre a diversificação, quando a gente fala de diversificação de patrimônio, existem várias metodologias de diversificação. Uma metodologia que vem se tornando bem famosa no mercado financeiro é a metodologia ARCA, que é a metodologia do Grupo Primo, que é a metodologia que Tiago Nigro diversifica sua carteira, que é a metodologia que Bruno Perini também diversifica parte da sua carteira. A metodologia ARCA, eu vou pedir para a edição colocar aqui na tela, ela é dividida em 4 blocos. A, R, C, A. O primeiro A vem de ações e negócios, ou seja, parte da sua carteira você vai colocar em ações e negócios, ou seja, investimentos em empresas. E aí pode ser investimentos em ações, pode ser investimentos na renda fixa, por exemplo, em debêntures. É de fato investir em empresas, por quê? Porque a empresa tem o potencial de trazer um retorno exponencial na linha do tempo. O segundo setor, que é o R, é real estate. Real estate é investimento no setor imobiliário, investimento em imóveis, ativos atrelados ao setor. Ou seja, LCIs na renda fixa, CRIs na renda fixa, fundos imobiliários na renda variável, ou até mesmo você comprar um imóvel e colocar esse imóvel para alugar para você ter uma renda passiva de vinda dele. Então, nessa parte da carteira é justamente atrelada ao setor imobiliário, porque na linha do tempo, quando a gente olha lá para trás, desde o início, quando as pessoas investiam em terras, compravam terras para plantar e tudo mais, terras, teve uma evolução exponencial na linha do tempo. Terras tendem a valorizar na linha do tempo. Então, por isso, investir em imóveis, no setor imobiliário, em terras, nunca, pelo menos na linha do tempo, foi um mau negócio. O terceiro setor, que é o C, se a gente traduz como caixa. O que é que quer dizer caixa? Ativos de alta liquidez. Por quê? Porque a gente precisa de alta liquidez na nossa carteira para aproveitar as oportunidades do mercado que irão surgir. Por quê? Pode surgir uma oportunidade de comprar uma ação barata, pode surgir uma oportunidade de comprar um terreno barato, comprar um imóvel barato, ou comprar ativos internacionais, dólar barato, euro barato. Então, a gente precisa de uma parte da nossa carteira em liquidez para a gente agarrar essas oportunidades do mercado financeiro que constantemente aparecem. Então, se a gente não agarra as oportunidades, a gente não consegue evoluir o nosso patrimônio de forma exponencial. Por isso que parte da carteira a gente tem que ter em alta liquidez, como por exemplo, CDBs, tesouro. Então, é importante demais a gente se atentar a essa parte da carteira e, de fato, utilizar ela para os outros setores. E o último A vem de ativos internacionais. Ativos internacionais é a gente sair do cenário nacional. É a gente comprar dólar, é a gente investir na Bolsa Americana, é a gente comprar euro, é a gente investir em outras bolsas. Por quê? Porque quando a gente sai do nível Brasil, a gente tem uma proteção internacional de um país ou de uma economia forte. Quando a gente tem uma proteção de uma economia forte, isso é inversamente proporcional ao nosso real brasileiro. Por exemplo, quando o dólar sobe, a bolsa brasileira ela cai. Quando a bolsa sobe, o dólar ele cai. Então, inversamente proporcional serve para proteção de carteira. Ou então, em ativos internacionais, que é a tradução para sair da economia nacional, a gente pode introduzir aqui também criptoativos. Criptoativos têm um comportamento independente em relação ao mercado. Por ter um comportamento independente em relação ao mercado nacional, se a bolsa cai ou sobe, não vai afetar a bolsa nacional, não vai afetar os criptoativos. E os criptoativos são o único ativo que funciona 24/7. Ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode vender e comprar numa madrugada no final de semana. Então, se acontecer alguma coisa, alguma crise mundial, a primeira resposta vai ser dos criptoativos. Das outras bolsas, não. A gente tem que esperar o horário comercial para poder negociar e vender. Ou seja, já vai tudo ter acontecido. Todas as mudanças, né, todas as consequências já terão acontecido. Por isso que sempre é uma boa ideia a gente colocar em ativos fora da nossa economia, justamente para proteção de carteira. Então aqui a gente tem 4 setores, dentro desses quatro setores a gente tem uma infinidade de produtos que a gente pode diversificar a nossa carteira, lembrando sempre de diversificar de acordo com o seu perfil de investidor. E um ponto importante sobre os criptoativos aqui, tá? Os analistas recomendam um aporte cauteloso de 1 a no máximo 5% do seu patrimônio, dependendo da sua tolerância ao risco.
Se você é um cara conservador, você não vai colocar 5% em criptoativo, você vai colocar no máximo 2 a 3%. Se você é um cara moderado, você não vai colocar 5% em criptoativo, você vai colocar no máximo 3 a 4%. Se você é um cara mais arrojado, aí você coloca assim os 5% em criptoativo, tá? E dentro dos criptoativos não precisa ser Bitcoin, pode ser Solana, Ethereum, criptoativos mais consolidados ou alguma nova oportunidade que você acredite que venha surgir no mercado. Beleza? Mas sabendo, óbvio, do risco que você está se expondo. Então, é muito importante você diversificar sua carteira, não colocar todos os ovos em uma única cesta, porque evita que você tenha perdas na linha do tempo, evita que você sofra diversos traumas decorrentes dessas perdas, e com a diversificação no formato certo, entendendo sua aptidão ao risco, você tem um retorno exponencial. Obviamente, um retorno satisfeito, né, de acordo com o seu perfil, na linha do tempo. Então, se você gostou desse vídeo, segue a gente aqui no YouTube. Toda semana a gente está trazendo novos conteúdos. Se inscreve no canal aqui, ativa o sininho, né, para que cada novo vídeo você não perca, fique sempre por dentro. Se você quer algum tema específico, deixa aqui nos comentários abaixo. Deixa o like, porque o seu like ele vale muito pra gente. Significa que você está gostando dos nossos conteúdos. E, no mais, te espero aí no próximo vídeo.